Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de resolução de questões para a Guarda Municipal de Olinda. Estamos na reta final. Estamos já a 10 dias da prova. Então, meu povo, agora é o momento de você focar na resolução de questão, na revisar o conteúdo, fazer redação. Então, vocês são meus alunos que estão acompanhando aqui. A gente está dando, inclusive, esse momento de revisão, porque eu sei que é muito importante resolver questão. Então, dica para você. Está assistindo a minha aula aqui, é importante, ótimo. Mas não deixe de treinar na sua casa, no momento livre. Vai treinar redação e fazer questões nesse momento é crucial. Beleza, meu povo? Então, fundamental isso para você. Se você quiser ter acesso à nossa isolada online, de maneira online, fala aqui comigo, beleza? E se você quiser uma apostila completa para a Guarda Municipal, clica no link que eu coloco aqui embaixo, que tem a nossa apostila, beleza? Essas duas estão disponíveis para vocês, tá certo? E aí, lembrando, na segunda-feira, vou fazer uma resolução de questões ao vivo, aqui no YouTube, beleza? E depois a gente vai fazer uma aulinha aí na véspera da prova, tá certo? E você que quiser contribuir com o nosso canal, você contribui através do Pix do nosso canal, beleza? Então, quiser dar aquela força ao professor, dá através do Pix. E revisando o conteúdo, ok? Vamos nessa. Vou jogar aqui as questões na tela para vocês. A gente vai fazendo aqui. Tô ficando melhor nisso aqui, tá certo? Nossas questões. Pronto, vamos lá. Hoje, eu vou estar respondendo umas questões a respeito dos fortes de Olinda, igrejas de Olinda e do Palácio dos Governadores. Ok? Aí dá para vocês verem? Dá para ver, né? Vamos nessa. Então, a gente vai trabalhando, assim fica melhor, professor. Isso, exatamente. Vamos lá. Meu povo, seguinte. A gente vai resolver questões hoje sobre os fortes, está lá no edital de vocês. Fortes, igrejas e palácios dos governadores. Isso está lá no edital, então a gente vai revisar isso com algumas questões. Não tem tantas questões sobre isso na internet. Então, algumas eu elaborei, algumas eu pego questões mais gerais e adapto. Tudo isso eu faço para a gente poder trabalhar, tá certo? Obviamente, na nossa isolada tem mais questões, claro. Elaborei bastante questão para a gente poder resolver tudo isso, ok? Então, vamos lá, aqui para ele. Os principais fortes existentes no litoral de Olinda, erguidos durante o período colonial, testemunham. Então, vamos lá. Os fortes de Olinda. Aí eu quero recapitular uma coisa. Tem vídeo sobre isso no nosso canal. Então, olhe lá. Mas só lembrar, Olinda é um território com maré baixa, então você não vai ter nem tantos fortes como tem em Recife, porque os navios chegavam mesmo em Recife. O principal forte, Fortinho do Queijo, ok? Vamos nessa. Letra A. O que esses fortes representam? Letra A. Alvo constante que essa faixa territorial representava pela proximidade com Recife. Primeira capital da colônia. Parou? Falso. Qual é a primeira capital de Pernambuco? Olinda. Então já está falso por aí. Recife não é a primeira capital de Pernambuco. A primeira capital é Olinda. Então, falso. Esquece isso aí. Já está errada essa questão, tá certo? Para a gente continuar. Palco de disputas sangrentas entre índios aliados a franceses e a portugueses, do qual é exemplo a Confederação dos Tamoios. No final, ele mistura tudo aí, mas o central é dizer, Recife não é a primeira capital de Pernambuco. Beleza? Falso. Letra B. A ampla cobiça gerada pela descoberta do ouro no Rio Doce. Parou. Olinda tem ouro? Não. Olinda não tem ouro. Tudo que cair na sua prova dizendo, o ouro de Olinda, falso. Então, a questão está falsa. Eita. C. O propósito de assegurar à população branca locais seguros para se refugiar de ataques indígenas, uma vez que os caetés antropófagos se alimentavam de colonos apreendidos quando escasseavam outras fontes. Tá falso. Forte não é para defender dos indígenas, é para defender de invasão estrangeira. Um forte na praia é para defender de quem está dentro. Não, isso não tem lógica. Forte é para quem vem de fora. Outra coisa. Antropofagia, diferente de canibalismo. Eu como o carne humana, antropofagia. Isso é o que? Um ritual. Não tem nada a ver com fome. Antropofagia é um ritual.
não tem nada a ver com fome, ok? Então, letra C, falso também. Letra D, as constantes ameaças de invasão desse território e de outras extensões litorâneas por exploradores e corsários franceses e holandeses. Verdadeiríssimo. Medo das invasões estrangeiras. 2 principais países. França, no século XVI, 1500 e pouco, é a principal adversária de Portugal logo no começo da invasão. Então, século XVI, França. Século XVII, Holanda. É só lembrar disso. 1500 e pouco. Assim que Portugal chegou, quem eram os principais invasores? Franceses. No século XVII, quem foi que invadiu Pernambuco? Holandeses. Então, a questão está perfeita. Nosso gabarito, letra D. Letra E. A necessidade de ostentação de sua capacidade bélica por parte da coroa portuguesa. Opa, parou aí. Ostentar. Como é que eu vou... Não tem nada a ver. Não é ostentar capacidade bélica. Falso. Então, nosso gabarito, primeira questão, letra D. E dado. Segunda questão. Ao longo da primeira metade do século XVIII, as construções religiosas em Olinda foram bastante influenciadas por um estilo artístico europeu, que deu marcas para a construção de prédios como a Igreja da Misericórdia e o Mosteiro de São Bento. Este estilo era o... A gente já vai aqui, ó, pula e vai para a letra B, de barroco. Grave isso. Igreja em Olinda é barroca. Olinda tem mais de 20 igrejas do barroco. Lembre disso. Conjunto arquitetônico barroco. É só lembrar disso. Arcadismo, realismo, romantismo, o que pode cair na sua prova, por exemplo, neoclássico. Neoclássico são os prédios. Gótico. E aí você vai ter outros estilos, mas o estilo de Olinda é o barroco. Lembra disso. Marca isso, grava isso. Olinda, barroco. Ok? Estão pegando, pessoal? Durante o século XIX, o Paço dos Governadores sediou que movimento político importante? Século XIX, 1800 e pouco. Lembra disso do século. O século tu vai marcar assim. É o número, o século, então século XX, século XIX. O ano em que ele se refere é só você diminuir na casa, no primeiro no casa decimal. Então vamos lá. A gente está no século XXI. A gente está no ano 2023. Lembra disso, ok? Então, no século XIX, 1800 e pouco. Tu vai logo lembrar disso. Século XVII, 1600 e pouco. É só lembrar disso. Qual foi o movimento político? Confederação do Equador. O movimento político do século XIX, importante para a sua prova, é a Confederação do Equador. Letra A, nosso gabarito de cara. Gente, a Confederação do Equador, ela é um movimento logo após a independência do Brasil contra o autoritarismo de Dom Pedro. Quando acontece isso, o Palácio dos Governadores ele vai ser a sede dessa confederação. Então, por isso ele é tão relevante. Também por isso ele é tão relevante. Então, o movimento é o Confederação do Equador, letra A. Inconfidência Mineira. Você não vai marcar isso nunca, pelo amor de Deus. Revolta da Vacina, aí no Rio de Janeiro. Farrapos, no Rio Grande do Sul. Beleza? Tá tudo falso. Nossa letra A, verdadeiro. 4. O Paço dos Governadores atualmente é utilizado para qual das seguintes atividades? Na aula de campo nós fomos lá. Tu que não fosse para aula de campo, tu perdeu. Essa não tem nada como ser online. Foi massa. A gente caminhou, parou lá na frente do palácio. Quando chegamos na frente lá do Palácio dos Governadores, tinha um pessoal da Guarda Municipal lá, 2 guardas, inclusive 2 mulheres, falaram lá com o povo. Eu até disse aos alunos, toca no carro da guarda e diz, ó, sou eu em breve que vou estar andando aqui. Eu já disse ao povo. E elas disseram, boa sorte lá, então foi bem legal. Hoje, o Palácio dos Governadores é o quê? Você não vai errar isso nunca. Ele hoje é a Prefeitura de Olinda. A Prefeitura de Olinda é hoje lá. Até porque eu quero que você lembre disso, sabe? Porque no Carnaval é um ponto de encontro de muitos blocos de Carnaval. Muitos blocos se encontram lá. Para sair, para chegar. A Prefeitura é um ponto de encontro central. Inclusive, durante um tempo, tinha até um palco lá na Prefeitura, né? Tinha um palco que a abertura do Carnaval de Olinda era na Prefeitura, antigamente. Então, isso acontece. Hoje é a Prefeitura. O professor aqui não está dizendo Prefeitura em lugar nenhum. Está errado, Tu para e vai ler. Qual desses elementos aqui se refere à Prefeitura? Nosso gabarito, letra A.
Sede A, administração municipal da cidade de Olinda. Qual é a sede da administração municipal? Prefeitura da cidade. Então, o nosso gabarito letra A. O resto não tem nada a ver, são outros pontos de Olinda, mas não tem nada a ver, tá certo? Então, hoje, lá a prefeitura é o antigo Palácio dos Governadores. Tranquilidade, moleza, vamos nessa. Quinta questão. Qual das seguintes opções descreve corretamente a evolução histórica e arquitetônica do Palácio dos Governadores? Lembra? Recapitulação rapidinha. Construída após a expulsão dos holandeses, no século XVII, ela vai ter essa relevância como ponto central, ela vai ser a sede do Brasil a cada 50 anos, e no século XIX ela vira Confederação do Equador, e depois ela vira sede dos cursos jurídicos. Vamos embora. O Palácio dos Governadores foi originalmente construído no século XVII, como sede da Assembleia Constituinte e Legislativa da Confederação do Equador. Passou por diversas funcionalidades, incluindo abrigar os cursos jurídicos, o Teatro Melponeme, o Fórum e o Colégio Arquidiocesano de Olinda, e adquiriu uma fachada neoclássica no final do século XIX. Tá tudo certinho aqui. Tudo certinho na letra A. É o nosso gabarito, vamos ler as outras. Tá tudo certinho. Letra B. O Palácio dos Governadores foi originalmente construído no século XIX. Parou. Errado. Gente, lembra? Palácio dos Governadores, construído na expulsão dos holandeses. Tu vai lembrar isso? Grava isso. Palácio dos Governadores, construção, expulsão dos holandeses. Isso é no século XIX? Não. No século XVII. Holandês, século XVII. Então, já parou por aí, tá errado. C. O Palácio dos Governadores foi construído no século XVII. Beleza. E manteve seu estilo arquitetônico original durante todo o seu histórico, sem passar por nenhuma modificação ou ampliação significativa. Vamos pensar que a expulsão dos holandeses vai completar 400 anos. Tu acha que passou esse tempo todo sem nenhuma modificação? Não vou dizer impossível, mas é quase impossível algo passar 400 anos sem reforma. Então, está completamente falso. Palácio dos Governadores tem um estilo, ele vai ser completamente mudado no século XIX para o estilo neoclássico, como está na letra A, que é o nosso gabarito. Letra D. O Palácio dos Governadores foi construído no século XVII, mas foi completamente reformado no século XIX, perdendo todas as suas características arquitetônicas originais. Aí está falso. Muito por conta desse todas. Se ele disser que teve uma reforma completa, uma reforma da fachada, beleza. Agora, dizer que mudou tudo só se tivesse demolido. Não houve demolição. Mudança completa só quando existe isso, certo? Uma demolição, não existe. Tá certo? Então, nosso gabarito letra A. Ele é construído no século XVII, como sede da Assembleia Constituinte da Confederação do Equador no século XIX, teve várias funcionalidades, como curso jurídico e tudo mais, e no século XIX houve uma mudança da fachada. Tanto é uma coisa que quando eu estava andando em Olinda, eu falei, gente, construção que permanece séculos é igreja e forte. Não tem como a casa. O que permanece na casa é a estrutura. A fachada é mudada. Por isso que as fachadas em Olinda, elas são do século XIX. Beleza, Al? Sexta questão. Qual foi a trajetória inicial da Faculdade de Direito do Recife, desde a sua fundação até a mudança para o prédio atual? O prédio atual da Faculdade de Direito do Recife está em Recife, professor, é claro. Exatamente, ali perto do 13 de maio. Mas ela já foi em Olinda, por conta dos cursos jurídicos. Letra A. Foi fundada em 1828 no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Mosteiro de São Bento, que é do lado do Palácio dos Governadores, do lado da prefeitura. Depois se mudou para o Palácio dos Governadores, em 1852, e finalmente para a Rua do Hospício, no Recife, em 1854. Perfeito. Está dando tudo letra A. Tudo letra A. Na sua prova não vai marcar tudo não, pelo amor de Deus. Isso é uma coincidência. Letra B. Então, nosso gabarito já é letra A de cá. Letra B. Foi fundado em 1828 no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Depois se mudou para a Rua do Hospício, em Recife, em 1854. Falso. Mosteiro de São Bento, Palácio dos Governadores, Recife. Grava isso. Mosteiro de São Bento, Palácio dos Governadores, Recife. Foi fundada em 1828, letra C, Mosteiro de São Bento, e permaneceu lá até 1912, quando se mudou Recife. Está falso. Ainda no século XIX, Olinda vai receber os concursos de direito, que é um dos primeiros do Brasil. Primeiro no mosteiro, ligado à igreja, depois ligado à educação mais laica, no Palácio dos Governadores. E letra D. Foi fundado em 1828 no Palácio dos Governadores. Falso, começa no Mosteiro de São Bento.
Meu povo, então, 6 questõezinhos, pegando boa parte dessa que a gente ainda não tinha visto, falando de Forte, falando de igreja, falando do Palácio dos Governadores, questões que devem cair na sua prova. E como a gente conhece a Consulpan, deve cair mais ou menos desse estilo na sua prova. Ok, meu povo? Então, é assim que a gente consegue observar esse conteúdo. Ótimo estar aqui com vocês. Apoie o nosso canal, curtindo, compartilhando, manda pro pessoal. Tem muita gente que vai dar aquela reta final aí. Tem gente chegando agora no canal. Quem estiver chegando agora, que quiser contribuir, que quiser ajudar, segue, compartilha, faz aquela coisa. E se quiser ajudar, quiser, fortalece no Pix. Ou, se você quiser fazer uma revisão história, pega a nossa isolada online, que está disponível, e a gente vai se ajudando. Beleza, meu povo? Um forte abraço. Nós estamos juntos até a aprovação. Ok? Deixa eu me botar na tela aqui. Vou me botar na tela aqui. E a gente vai encerrar esse vídeo. Então, olha eu aqui. Tá certo, meu povo? Tamo junto. Até a aprovação. Qualquer dúvida, manda mensagem. A gente tá junto até a aprovação e revisão final, tudo mais. Abração, meu povo.